Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 401 e minguando até 889 dias, 19 de janeiro de 2025. Quem não assistir aos vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossas ajudas. Eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe este blog diário todos os dias 19 horas e deixe de ser esta vítima social. Se inscreva neste canal e sinalize este vídeo, isto é importante. As duas testemunhas, Renovação de Jerusalém, blog diário de 401. Eu sempre deixo na descrição um blog anterior para que vocês possam voltar e acompanhar tudo que foi dito antes, já que este blog diário ele é uma continuação. Eu também deixo na descrição do vídeo o blog de 393, a abertura deste título. As duas testemunhas, a renovação de Jerusalém, para que vocês possam estar acompanhando tudo que está sendo dito. Acompanhe e deixe de ser esta vítima social. Eu sempre os meus títulos, sempre eu coloco numerologia, o número que está minguando, a data, e depois eu coloco o título, as duas testemunhas, a renovação de Jerusalém. Eu sempre permaneço com a mesma capa, né, é, para que o título seja identificado, para que as páginas sejam identificadas de uma forma completa, ok? E também para ficar visível, né, neste canal do YouTube, para que todos possam ver, né, com mais frequência, ok? Vamos então entrar nesse contexto, né, desse título. Eu sempre faço a leitura, depois eu venho com a expressão livre. Vamos então entrar neste blog diário para que a gente possa dar continuidade ao blog anterior. Acompanhe os blogs que for de antes, né? Deus do princípio, acompanha tudo, não deixe nada pela metade, né? Não tire conclusões precipitadas, volte atrás para que vocês possam ver tudo que foi dito antes e faça isso e deixe de ser esta vítima social, ok? Então vamos entrar logo nesse contexto, ok? Vamos lá. Se vocês não acompanharam o blog anterior, você acompanha, que é uma continuidade, ok? Se você não chegar até aqui, você não soube o que foi dito antes, acompanhe, que é muito importante. Os blogs anterior a esse ficou muito interessante para que vocês possam acompanhar e dar continuidade nesse curso, né, de conscientização. Faça isso e deixe de ser esta vítima social. Então vamos lá. Todos os mentores de corpos, eles têm um princípio. Este princípio vai explicar que ele é verdadeiro, sendo que o princípio vai explicar o meu eu interior de cada corpo em específico. E de forma que nenhum mentor de corpo pode estar desabitado desta menção do meu eu interior. O que quer dizer? Todos os corpos têm um mentor, todos os mentores têm os seus corpos, né? Todos os mentores que todos os mentores de corpos, eles têm um princípio. O que quer dizer isso? Quer dizer que o nosso eu interior, a nossa consciência interior, né, quando Deus aplicou o meu eu no corpo Adão, né, sendo o meu eu é a palavra da vida.
você forma, né, do seu espírito você forma a palavra, da palavra você forma a vida e dá consciência para o seu corpo emocional, certo? Isto é o princípio. O que é o princípio? Para que a gente possa entender mais rápido. O princípio é esse nosso espírito, ele é negativo. Negativo vai dizer que nós estamos mortos, nós temos um sinal da morte para identificar que nós estamos habitados em Cristo e que nós não estamos habitados na glória de Deus, onde Deus criou tudo. Se nós estivéssemos habitados na glória de Deus, nós estaríamos identificados como a vida. Mas como a gente não está na glória de Deus, a partir daqui Deus começou uma batalha contra as inocências de corpo e para ele começar essa batalha aqui, quando ele começou a formar o Cristo, então ele teve que deixar um sinal no corpo. E esse sinal é o espírito negativo. Negativo quer dizer que nós estamos mortos, né, em uma determinada, nós temos um sinal da morte, não que nós estamos mortos, mas que nós temos um sinal da morte. Esse é o princípio do nosso corpo emocional. É esse espírito que fica dentro de nosso corpo interior, junto com Deus, porque naquele tempo real da profecia, Deus habitado no corpo Adão, ele tinha a palavra da vida no seu interior do corpo, certo? Ele tinha isso como que ele como e ele aplicando isso no corpo interior Adão, né? No meu eu interior, no corpo Adão, o Verbo encarnado tem várias expressões, várias ideias que explica esta ação de Deus no Cristo, no tempo real da profecia, no sexto milênio, na divisão do sexto milênio para o sétimo milênio, sexto milênio para o sétimo milênio. A partir do sétimo milênio, o corpo foi sacrificado, todos os corpos caíram na divisão de bens, aí vocês sabem. Todos vão ter que responsabilizar, mas o princípio é este espírito emocional, entende? Ele é negativo, né? Ele é negativo, ele é um sinal, né, que o Cristo está ativo dentro desse corpo emocional, certo? E daqui para cá, igual eu estou falando, mas daqui para cá, Deus desabitou da sua glória e começou a trabalhar aqui no Cristo, certo? E junto com o meu eu, quando ele, naquele tempo real da profecia, junto com Deus, com o meu eu interior, é mais o corpo Adão, né? Deus fez uma ação demonstrando que ele estaria com nós no nosso interior, certo? E que tudo fosse para fora do corpo, para fora do sexto milênio, para fora de todos os corpos emocional, ia ser uma dimensão Cristo. A dimensão em Cristo, ela vai ficar dependente das nossas ações, das nossas expressões, dos nossos comportamentos, aquilo que nós estamos relacionando bem e aquilo que nós estamos relacionando mal. Compreenda isso, ok? Sempre, né, como eu tenho dito, aqui está escrito no contexto, esse princípio vai explicar que ele é verdadeiro, né? Nosso eu interior sempre vai nos explicar que nós somos verdadeiros quando nós damos origem para o nosso corpo emocional. O que seria origem? A palavra da vida, né? A palavra da vida é a origem deste princípio, porque você tem a opção de mentir. Se você mentiu, aí você não tem mais princípio, acabou tudo, acabou todos os seus princípios, né? Eu vejo muita gente dentro da sociedade falando que tem princípio, né? E cria uma meta emocional para alcançar algum objetivo dentro da sociedade e fala isso de princípio. Alcançar coisas emocionais dentro da sociedade, carro, sexo, dinheiro, todas essas coisas que estão fora na dimensão Cristo não tem princípio. Tudo que eu estou suando aqui para fora, que está para fora do meu corpo, se ela não for do meu corpo emocional, não é princípio. Se não for uma coisa do meu caráter, da minha postura, né, do meu eu interior, da minha realidade, aquilo que eu estou vibrando no meu corpo emocional, uma realidade. Se não for isso, não é princípio, ok? Entenda isso. Aí, se vai caindo para fora e tudo vai se tornando ideologia. Se for dependendo como que eu vou relacionar isso dentro da sociedade, tudo vai se tornando uma ideologia, dependendo do jeito que eu vou relacionar isso
dentro da sociedade. Quando é que não pode ser ideologia? Quando eu estou relacionando corpo a corpo, com pessoas íntimas, pessoas que estão próximas de mim. Então, então isso vai deixar de ser uma ideologia. Se eu estiver fazendo uma menção para Cristo, então já é uma ideologia só de eu estar fazendo uma menção para Cristo, certo? Porque por mais que ela traz consciência, não é um relacionamento corpo a corpo, não é uma realidade daquilo que eu possa oferecer o meu relacionamento social na ideia de estar na presença dele, certo? Para me relacionar a ele, eu tenho que estar na presença de outro corpo emocional, eu tenho que direcionar a minha palavra a alguém para dar uma referência desse meu princípio. Se não for dessa forma, não terá princípio, ok? Aí hoje eu vejo vários blogueiros, vai para a internet e tal, isso de uma certa forma vira ideologia da mesma forma. Por quê? Porque o que que acontece? Vocês estão dentro de um trabalho, oferecendo um trabalho, você está ali, dentro de um roteiro, de um trabalho, então isso é um trabalho apenas, né? Você está fazendo um trabalho. Então, se você está fazendo um trabalho, você faz da sua forma para chamar a atenção da sociedade, do seu público, para atingir público. Então, deixa também de ser um princípio, entenda isso. Nada que você faça que não seja relacionamento corpo a corpo, de você estar na presença do corpo, né, de uma certa forma, numa intimidade entre você e ele, nada, nada que for fora disso, tudo que for fora desses relacionamentos corpo a corpo, não será um princípio. Porque o nosso princípio, ele é do nosso eu interior, da nossa palavra, ele tem que ter um relacionamento corpo a corpo, ok? E se eu estiver dentro de um trabalho, fazendo um programa, então isso já deixa de ser um princípio para apresentação de um trabalho, de uma ideia para dentro da sociedade. Compreenda isso. Está tudo aí dentro da sociedade, você entenda como quiser. Entenda o relacionamento corpo a corpo é uma coisa e trabalho, né? Entenda, é totalmente diferente. Princípio é princípio. Eu já tenho dito de todas as formas, expliquei as divisões dela, a separação, então entenda. Princípio é princípio, então o que passar disso vira ideologia. Explicando tudo dessa forma. Nenhum mentor de corpo pode estar desabitado desta menção do meu eu interior, né? Nenhum, para ter um princípio, é igual eu tenho dito, para você ter um princípio, nenhum mentor de corpo pode estar desabitado desse meu eu interior, né? Igual tá só dando uma resumida tudo. Eu estou desabitado, estou dando uma consciência, né, ideológica para outras pessoas, outros corpos, estou atingindo um trabalho social, então deixa de ser um princípio, de todas as formas, deixa de ser um princípio. Entenda isso, é muito bom se vocês acompanharem esse raciocínio e entender porque para que ninguém venha enganar vocês, né, quando ele vai dizer, eu tenho um princípio, aí eles colocam a meta lá e vai querer relacionar a meta dele como princípio. Então você vai ficar ofendido, porque na mesma hora que ele está falando um princípio, ele está querendo disputar com você dinheiro, ou alguma coisa, dinheiro, carro, né, ou dinheiro, sexo, qualquer coisa. Então ele vai deixar de ser um princípio para demonstrar uma coisa que ele quer alcançar que ele tenha capacidade. Então, isso não é princípio. Coloca isso na sua cabeça para que você não seja uma vítima social. Meta não é princípio. Entenda isso. Quando o mentor de corpo estiver desabitado, este mesmo vai explicar para o seu relacionamento social que ele está negado. O meu eu interior, o meu eu interior, sendo que habitado é a aceitação deste meu eu interior. Desabitado é a negação deste meu eu interior. Quando eu estou habitado, eu estou dando realidade, eu estou tendo a palavra da vida, eu estou vibrando uma coisa real para esse no meu corpo emocional, para que eu possa entregar a minha sociedade de uma forma honesta, ok? De uma certa forma. E que nessa causa a gente está falando, né, de um relacionamento corpo a corpo. Então, eu estou desabitado. Nesse mesmo contexto, para que nós possamos entender, nesse exato momento, eu estou desabitado do meu corpo. Como é que você sabe que eu estou desabitado?
desabitado do meu corpo. Eu estou dando uma consciência que não é minha, que não pertence a mim. Eu estou oferecendo uma coisa que não é meu, não é meu, não é nada aqui, nada aqui é meu. Se por uma vez eu estiver relacionando alguma coisa íntima minha, aí sim, né, a outro corpo que esteja na minha presença, aí sim, pode ser uma coisa minha, pode ser um sentimento meu, pode ser que eu estou vibrando uma realidade do meu verdadeiro sentimento, certo? Então você entenda, como quando eu estou desabitado, de uma certa forma, eu estou negado do meu eu interior, eu nego meu eu interior para mim é, cair na dimensão Cristo, para que eu possa dar consciência sobre uma coisa e outra, e nada de mim, do meu eu interior. Isto explica que eu estou desabitado, ok? É exatamente isso. Quando a gente estiver, né, desabitado, quando o mentor de corpo estiver desabitado, ele vai estar dando uma demonstração que ele está sendo negado. Se não for pela sua sociedade, é por ele mesmo, né? Que ele já está demonstrando que ele está fazendo um trabalho social, que ele não está relacionando nada pessoal. Entenda isso. Isso demonstra que ele está desabitado, ok? A desabituação explica o seu relacionamento. Esta, a desabituação explica que o seu relacionamento está sendo negado por este mentor de corpo. De outra forma, o mentor de corpo e que e quem estiver habitado pode estar entregando uma realidade deste seu corpo emocional e podendo estar sendo negado por outro mentor de corpo emocional e que esteja desabitado de seu corpo emocional, gerando uma contradição sobre um corpo e outro. O que acontece? Existe quando a gente estamos no trabalho social pela uma realidade, no final desse milênio, por exemplo, no final da crise, no final do anticristo, vai ter um corpo que esteja desabitado e que pode estar apresentando uma realidade do relacionamento social, que vem trazendo uma menção Cristo e que seja uma coisa sincera, uma coisa real. Então, essa ideologia da desabituação desse ser, ele pode estar dando uma coisa real para a sociedade e a sociedade pode estar sendo negada. Lembre-se, quando um corpo nega uma coisa, né, dos dois fica negado, né? Aquele corpo que negar esta minha menção, aquilo que eu estou falando sobre os bens, sobre os relacionamentos social de cada um corpo em específico, e sendo fácil explicar dentro da ideologia que a verdade na presença do corpo é a glória do corpo comum. É quando eu tenho uma palavra na vida, é quando eu vibro uma coisa real para esse meu corpo emocional e eu entrego isso para a sociedade. Quando eu estou mencionando essa verdade de cada corpo em específico, ela fica como ideológica e desabitada, porque não é nada meu, mas é uma realidade, é uma sinceridade, é um fato que todos nós temos que praticar. Até então, vocês compreendem que é fácil vocês entender o que é ter princípio, o que é ser verdadeiro com você mesmo, ser honesto, vibrar uma coisa real, é você falar a verdade na presença do corpo. Como que você fala a verdade na presença do corpo? A palavra da vida vai representar que você está sendo honesto, você está dando uma coisa honesta para a sua sociedade, de todas as formas. Entenda isso, certo? Fica muito bom se vocês entenderem isso. Então, é assim que a gente tem, podendo estar sendo negado por outro corpo emocional, né, que esteja desabitado do seu corpo emocional. O que acontece? Quando o mentor de corpo está habitado, ele pode negar o meu eu interior e cair automaticamente no relacionamento social, fazendo uma menção Cristo, numa forma sincera. Desabitou do seu corpo emocional, você cai automaticamente
na menção Cristo. Menção Cristo, você faz um trabalho social. Existem várias formas de fazer trabalho social. Existe cada atos, eles têm os seus dons espirituais para trabalhar isso dentro da sociedade, cada um da sua forma, conforme Deus, né, orienta cada um deles. Entenda isso, ok? E nesse mesmo com o tempo, eles podem estar dando uma coisa real, mostrando, dando uma visão que tem dentro da sociedade para vocês trabalhar sua consciência, e todos vocês podem estar negando uma coisa que pode ser bom para você, gerando contradição sobre um corpo e outro, saindo de vossas realidades, certo? Quando o mentor não está habitado, ele vai estar na expressão visual de outros corpos. Ele vai estar avistando, ele vai estar me olhando, ele vai estar me observando, ele vai estar me julgando. Esse significa quando o mentor de corpo não tiver habitado. Se o mentor de corpo tiver habitado, ele vai ser meu eu interior, meu eu exterior, para representar o relacionamento social, né? De uma certa forma. Aqui é a glória de um corpo comum, meu eu interior, meu eu exterior. Quando o mentor de corpo tiver desabitado, ele vai representar uma terceira consciência. A terceira consciência, que eles falam de, né, glândula pineal, né, que eles colocam os olhos na testa das pessoas, começa a criar um segundo, um terceiro a consciência para as pessoas. Aí eles vai criando aquelas várias ideologias totalmente negadas. É só vocês verem, é muito negado, muito negado. Vocês não precisam cair, não. Aí, essa terceira consciência, ela vai estar desabitado de mim, que eu sou o mentor do meu corpo emocional e do meu corpo interior e do meu corpo exterior. Ela vai estar desabitada de mim. Aí eu vou estar a juízo do público. Nessa hora, vocês que estão aí do outro lado, é a terceira consciência. Eu vou estar no seu juízo. Vocês, de uma certa forma, pode, né, levar esse corpo a júri popular, né, a júri popular por um bem ou pelo mal, entendeu? Criar aquela má fama ou aquela boa fama. Naquele tempo eles criaram uma má fama de Emanuel, né? Quando levou ele ao juízo, eles criaram uma má fama, levou ele juiz e disse, olha, esse é o culpado, né? Vamos matar. Aí vocês já sabem da história. Eu não gosto nem de dizer sobre isso, falar nada sobre isso, porque vocês sabem muito bem, ok? A ideia de estar desabitado de seu corpo emocional se aplica em um relacionamento corpo a corpo, quando o mentor de corpo nega o seu corpo e o seu eu interior, deixando de relacionar o seu corpo de origem para representar isto de uma forma mais específica. Entenda que a desabituação ela pode explicar uma ideologia de cristianismo, e podendo ser isto bom ou ruim. E pode também representar um relacionamento simples, de um corpo simples, de um entendimento simples, né? Completando aquela ideia, né? Existe aquela ideia do mentor de corpo estar é, de uma certa forma desabitado, né? De uma forma habitado, mentor de corpo habitado. Quando o mentor de corpo estiver habitado, ele vai negar o seu eu interior e cair direto na menção Cristo. Quando ele estiver totalmente desabitado, que ele não pode ser mais o mentor, que esse corpo, que essa espiritualidade minha, não vou mais poder ser o meu mentor. Aí eu vou estar na expressão visual, aí as pessoas que vai estar me julgando, é elas que vai estar levando essa minha menção de uma forma, vai estar levando essa minha menção em juízo. Entenda isso. E pode, e pode também representar um relacionamento simples, de entendimento simples, né? Ou quando corpo a corpo, quando você nega o seu eu interior, vai relacionar corpo a corpo, você nega o seu eu interior, você está desabitando, né, a sua consciência real, a sua palavra da vida, e você está negando o seu relacionamento social. Existe uma complexidade para falar sobre isso, então vamos ficar
falando muito, né, vamos falar um pouco menos para que a gente possa absorver mais consciência. Vamos então lá. Os textos, ele está bem especificado. Eu estou só trazendo essa expressão livre para mim buscar alguma coisa que tem dentro da sociedade para que nós possamos absorver mais o que tem dentro da sociedade. É muito importante isso. Essa expressão livre, ela nos ajuda muito a nos conscientizar de muitas das coisas que já tem dentro da sociedade, ok? Quando o mentor de corpo não estiver representando um corpo simples, de entendimento simples, o mentor vai estar desabitado deste corpo de origem e relacionando o seu interesse a outro corpo emocional e manipulando esta emoção com o seu interesse emocional, explicando sexo e dinheiro. E atraindo as coisas negativas para dentro de vossos corpos de origem, querendo uma coisa e desprezando a outra, certo? Esta ideia, né, de você, o mentor de corpo, ele nega o seu eu interior para articular uma coisa dentro da sociedade, para manipular aquelas emoções, porque hoje todo mundo vai para a sociedade com interesse. Existem muitas pessoas que sabem que as sociedades são carentes, que as sociedades são pobres, que elas vão buscar alguma coisa dentro da sociedade, elas não relacionam a Deus, primeiramente, os seus problemas a Deus, ela relaciona ao homem, primeiramente, os seus problemas. Em vez dele ter fé em Deus, ele começa a ter fé no homem. Hoje em dia é comum, já que nós temos um corpo sacrificado no lugar de Deus, né? O Jesus aí do relacionamento social, que as pessoas ficam aplaudindo um corpo emocional negado, né? Essas crises que veio para nós dentro da sociedade. É comum você ver as pessoas relacionando o homem, primeiramente, em vez de relacionar a Deus. Então elas não têm fé, não acreditam em nada, só acreditam na obra do homem. Aí você vê, quando ela tiver acreditando apenas no homem, ela vai para a sociedade já negada, relacionando seu interesse, sexo e dinheiro. Aí aparece no meio desses aí, aparecem as pessoas mal intencionadas. Aí como é que ela vai fazer para manipular isso? Ela vai negar o seu eu interior. Ela vai falar que vamos supor, vamos falar que ela está vendendo um carro, até um carro de 2 milhões, né? Aí vamos supor que aí ele quer vender ele por 3 milhões. Olha, esse carro tem um valor de 3 milhões, né? Mas ele, no interior dele, ele sabe que é 2 milhões, mas ele vai querer vender por 3 milhões, então ele vai falar que é 3 milhões. Aí ele vende o carro por 3 milhões. Aí o que acontece? Ele entendendo a pessoa que vem a ele, a carência, né, que nessa causa aqui, bem a ele relacionando os seus interesses, aí ele vai, gira aquela, manipula aquela emoção daquela pessoa sobre o interesse dela e começa a tirar proveito, negando ele no interior, e porque ele tem consciência o valor real daquele carro, mas ele quer entregar um valor mais barato para ele ter mais lucros, certo? Para ele obter mais lucros. Então não tem honestidade. Então ele nega o seu relacionamento social também, certo? E vai entendendo, é assim que manipula. É só um exemplo, certo? Só para vocês terem ideia, essa explicação, ela foi muito além, né, uma coisa comum dentro da sociedade, ok? Mas é só para que vocês entendam. E atraindo as coisas negativas para dentro de vossos corpos de origem, né? Quando ele atrai essas coisas negativas para dentro dos seus corpos de origem, que ela vai absorver aquele dinheiro que sobrou, que era um valor, ele sobrou, ele vai absorver para dentro dele, ele vai ficar feliz, vai dizer, eu ganhei. Isso só acontece com as pessoas inconscientes, que ela acha que o certo é passar a perna nos outros, é estar na frente, é usar o seu corpo emocional para ficar acima do outro, porque sentir feliz é ter o dinheiro dele no bolso, não importar com a necessidade do outro, né? O que eu quero dizer com importar com a necessidade do outro? Não é questão de você ajudar, é questão de você não levar prejuízo ao outro. Isso já é o bastante, de você manter com as suas produtividades, você relacionar apenas aquilo que você produz, você comercializar somente aqueles lucros que você, aqueles dinheiro que é seu, fazer somente aquilo que é seu sem levar prejuízo, porque você não vai querer, de uma certa forma, que as pessoas passem a perna em você, certo?
né? Existem várias formas. Quando você entra no negócio, aí vai entrar na visão, na ideia de visão de você estar fazendo negócio, aí são dois gigantes fazendo, né, por exemplo, duas pessoas que estão bem dentro da sociedade fazendo comércio. Então ele já sabe que vai perder, sabe que vai ganhar, né, não tem problema. Uma pessoa sabe que vai poder continuar com a empresa do outro colega, sabe que não vai. Então, mas eu estou falando do caso dia a dia, né, nessa ideia de você estar dentro de uma sociedade, relacionando coisas simples, usando as suas emoções, os seus trabalhos diários ali, na dificuldade mesmo, naquelas carências, naquelas mais carências mesmo. Olha para esse bairro desse nível em que vocês conseguem entender o sentido daquilo que eu estou falando sobre esse contexto, ok? Vou terminar este blog diário. Peço a vocês que acompanhem tudo que está sendo dito e deixe de ser essa vítima social, certo? Este é o blog diário de 401. Vou entrar no blog diário de 402. Tudo muito interessante, tudo que está sendo dito é de grande importância. Acompanhe tudo e deixe de ser essa vítima social, ok? Cada detalhe desse, cada coisa que vai sendo explicado, que vai abrindo nas suas consciências, vocês vão entendendo o seu espaço. Até então, vocês têm que entender que sua consciência ela é um espírito do corpo interior. Esse espaço que está dentro de você, você tem que produzir sobre esse espaço seu, certo? Você não precisa dar e nem receber mais ninguém. Você precisa que de cada um fica no seu espaço, conscientizando, trabalhando isso, entendeu? Se vai fazer alguma caridade, faz com o coração aberto, faz porque você se sente livre para fazer isso, não faz com obrigação. É igual hoje você vai para as comunidades religiosas, você vê um monte de pessoa extorquindo, né, os seus membros, fazendo extorsão, tudo sobre essa ideia que eu apliquei aqui sobre, né, o controle emocional das pessoas mais carentes, das pessoas mais pobres. Compreenda isso, mantenha no seu espaço, não queira ser o espertão da sociedade, senão você vai cair. Até aqui eu quero dizer para você o seguinte: tudo foi levado em consideração, mas à medida do momento que vocês vai ganhando conhecimento, vocês vai ter que se responsabilizar, porque é melhor não conhecer do que conhecer e não obedecer, ok? Acompanhe o próximo blog diário de 402. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.